Se você trouxe a palavra de Deus, você pode abrir comigo em Juízes 6. Juízes 6. A pastora já falou que tomou meia hora, então tem metade do tempo. Então vamos... Mas eu creio que a mesma coisa que Deus está falando, já está falando com você. Vai continuar falando com você. No nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Juízes 6, nosso tema do ano é reconciliação. E o tema que eu quero trazer é reconciliando com Deus para vencer as suas adversidades. E eu quero falar de um personagem muito conhecido, que é Gideão. Todo mundo, toda escola dominical, quem participou de escola dominical, os 300, Gideão. Mas eu sei que Deus, ele sempre tem pérolas, sempre tem uma palavra viva que sai da palavra e que entra nos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Juízes capítulo 6, versículo 1 diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os medianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele no campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento algum em Israel, nem bois, nem ovelhas, nem jumentos. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o abisrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre Manassés, e o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. E ele disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal, que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu venha a ti e te tragam meu presente, a minha oferta, e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha, e carne pôs num açafate, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lo apresentou. Porém um anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta pedra, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Então viu Gideão que era um mensageiro do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse novamente: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é a paz. Versículo 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o bosque que está ao pé dele. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte,
num lugar conveniente. Toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. E Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, a qual tocou a buzina, e os abizeritas se ajuntaram após ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria só ler esses textos para nós darmos uma introdução. E aqui vai falar desse homem chamado Gideão, vivendo, o 5º juiz de Israel. Cada vez que o povo de Israel estava servindo o Senhor, buscando o Senhor, Deus, ele guardava aquele povo e prosperava o povo. Havia um contrato feito com esse povo lá no Monte Sinai. Quando o Senhor falou com eles: quando vocês forem fiéis aos meus mandamentos e obedecerem a minha voz, eu serei o vosso Deus e vocês serão meu povo, e eu vos abençoarei nessa terra. Mas não faça aliança com os deuses dos teus inimigos. Porque quando o povo entrava na idolatria, quando o povo esfriava a sua comunhão, o seu relacionamento, o inimigo sempre vinha e começava a prevalecer contra o povo de Israel. Queridos, eu quero trazer aqui primeiro que os medianitas, eles faziam uma batalha diferente dos outros inimigos que guerreavam contra Israel. Diz a palavra que os medianitas, eles entravam na terra, e eles não só tinham subjugado a Israel, não só eles tinham subjugado aquele povo, mas eles entravam, levavam tudo que podiam levar, vinham como gafanhotos, diz a palavra. E aquilo que eles não levavam, que eles não pilhavam, que eles não saqueavam, eles queimavam tudo e matavam tudo, não sobrava nada. Então eles estavam fazendo, não era apenas uma nação que eles iam tributar, que eles iam explorar, mas eles estavam de fato empobrecendo, definhando, torturando um povo, torturando uma nação. Porque eles não deixavam alimento nenhum, eles vinham e queimavam toda a novidade da terra, tudo que tinha sido plantado, todos os animais que eles encontravam, o que eles não carregavam, eles matavam. Então nós vemos que aqui havia uma batalha tão grande, emocional, física, que aquele povo estava sendo tomado pela fome. 7 anos não foram subjugados, foram 7 anos de fome. 7 anos onde eles estavam sendo torturados emocionalmente, debilitados fisicamente. 7 anos onde eles estavam sendo vencidos. E aquele povo só teve um remédio. E o remédio que eles encontraram foram fazer cavernas, covas, fendas nas rochas, fortificações, era se esconder nos lugares altos dos montes, das montanhas. Então eles começaram a procurar esconderijos, criar esconderijos. Porque entrou um sentimento de impotência. Entrou um sentimento de não tem o que fazer. Não dá para fazer nada, a não ser se esconder. Entrou um sentimento que eles não tinham como reagir diante daquele adversário. Entrou uma cultura de passividade. Eles estavam se escondendo nas cavernas e eles não tomavam uma atitude, nem de fazer nada, nem de clamar, nem de lutar, nem de se reunir para buscar o Senhor. Nós vemos, queridos, que muitas vezes, eu quero falar para você, que a palavra que Deus me traz para ministrar sobre esse texto, é que o inimigo, ele tem também, em algumas áreas, ele tem vindo contra você, ele tem vindo contra nós, áreas que ele tem tentado nos torturar, tentado nos aprisionar, áreas onde você já cansou de lutar e entrou agora nessa zona de se esconder, de entrar em cavernas, de entrar em lugares escondidos, de falar, eu não vou conseguir fazer nada, de se isolar, de deixar as coisas como estão. E eu quero falar que Gideão foi encontrado por Deus neste momento. E Deus está olhando do alto céus nessa noite, porque Ele sabe a dor do teu coração. Ele sabe, como a pastora falou, pode ser um filho, pode ser um esposo, pode ser um casamento, pode ser
ser a tua vida financeira, pode ser algo que você tem lutado tanto e não tem visto nada acontecer. Mas a palavra do Senhor para você nessa noite, que como Deus desceu para socorrer o seu Israel, Deus está descendo nessa noite para socorrer a tua vida, para socorrer a tua casa e a tua família. O Senhor está se levantando, porque essa situação não vai ficar desse jeito no nome de Jesus. Amados, nós vemos que o problema deles, que eles estavam conformados, mas Deus encontrou um homem chamado Gideão, e Gideão, Deus, quando falou com ele, o anjo, aquela epifania, aquela experiência que ele teve com Deus, Deus chega para ele e fala: o Senhor é contigo, homem valoroso. E Gideão, mesmo vendo que era um anjo do Senhor, ele fala assim: se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todas essas coisas? E Gideão, ele continua mais dizendo: Senhor, e os feitos maravilhosos que os nossos pais nos contaram? Cadê os feitos maravilhosos? Cadê o Deus da história que os nossos pais nos contaram? Tinha as histórias dos juízes, mas tinha as histórias, principalmente ele citou a história de Moisés. Deus, quando o Senhor tirou teu povo do Egito, quando o Senhor fez maravilhas daquele lugar, cadê o Deus das maravilhas? Cadê o Deus que faz coisas tremendas para salvar o seu povo? E Deus falou com ele, Deus olhou para ele nesse momento, olhou para ele, olhou nos olhos dele e falou: vai nessa tua força, vai nessa tua força, porque você vai livrar Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Qual que era a força de Gideão, queridos? A força de Gideão é que ele estava indignado com aquela situação. Ele estava revoltado com aquela situação. Ele estava inconformado com aquela situação. Tanto que ele fala: Senhor, cadê os teus feitos? Cadê as tuas maravilhas? Cadê as tuas obras? Cadê o Deus que apareceu para os nossos pais? O Deus que os nossos pais nos contaram. E eu quero falar para você, nós temos um Deus poderoso. Você tem um Deus que foi e é e sempre será. Um Deus que se revelou pelas Escrituras. E aquilo que Ele fez, Ele faz. E quando Gideão estava citando aqui Moisés, a libertação de Moisés, Deus falou: Gideão, é nessa força, é nesse tipo de homem que eu quero contar. É nesse tipo de gente que eu quero levantar. Pessoas que estão vendo sim a luta, pessoas que estão vendo sim o problema, pessoas que estão sofrendo sim as suas dores, mas pessoas que estão inconformadas. Pessoas que estão olhando para o alto e falando: tem um Deus que pode mudar essa realidade. Tem um Deus que pode mudar essa história. O meu Deus pode mudar essa história. O meu Deus pode reverter. E eu não aceito ficar subjugado. Eu não aceito os meus filhos presos pelo diabo. Eu não aceito as minhas finanças. Eu não aceito esse problema me subjugando. Eu não aceito essa dor. Eu não aceito essa depressão. Eu estou inconformado. Eu não vou viver escondido, acuado. Eu estou inconformado, porque eu tenho um Deus poderoso. Eu tenho um Deus grande. Eu tenho um Deus tremendo. Eu tenho um Deus maravilhoso. Eu tenho um Deus libertador. Quem tem um Deus tremendo? Levanta a mão aí. Aleluia. As maravilhas vão acontecer nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. E Gideão falou assim: mas Senhor, eu sou o menor da casa de meu pai, minha família é a mais pobre de toda Manassés. O Senhor falou assim: ó, porque eu serei contigo. Porque eu serei contigo. Tem nada a ver com você, Gideão.
não tem nada a ver com o teu tamanho, não tem nada a ver com o teu recurso, não tem nada a ver com o teu histórico familiar, não tem nada a ver com os teus cursos, não tem nada a ver com o teu diploma, não tem nada a ver se você é pobre, se é rico, não tem nada a ver, porque eu serei contigo. Tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. E Gideão ficou tão maravilhado que ele falou assim, Gideão é um cara que eu acredito que pensava assim, cadê Deus, o Deus de Moisés? Porque quando ele fala das maravilhas do Egito, ele está se recordando a Moisés. E aqui aparece, e ele fala assim, me dê um sinal, me dê um sinal que o Senhor está falando comigo, fica aí parado. E ele foi, e o mensageiro do Senhor ficou ali e falou, eu vou esperar. Gideão foi, matou um cabrito, pegou lá farinha, fez bolos, e ele pegou um caldo, um ensopado e preparou, e trouxe ali para o anjo do Senhor. O anjo do Senhor falou, está vendo essa rocha aqui debaixo do carvalho? Derrama, coloca aqui, coloca a carne, derrama o caldo, põe os bolos aqui nessa penha, nessa pedra. E diz a palavra que o anjo pegou o cajado, oh glória a Deus, o anjo tocou com o cajado aquele sacrifício. Em primeiro lugar, eu quero falar uma coisa para você. Para quem estava 7 anos sem comida, para quem estava 7 anos, tudo que plantava era roubado. Matar um cabrito, fazer bolo, pegar ali e fazer um ensopado, era sacrificial ou não, gente? Gideão falou, eu vou adorar Deus, uma adoração que me custa alguma coisa. Eu vou dar para o Senhor algo que me custa. Eu sou um indignado, eu sou um inconformado, sou, mas eu sou um adorador. E eu vou adorar Deus nessa hora. Eu vou trazer, podia ser a última comida que ele tinha, mas ele trouxe ali e colocou sobre aquela penha. Agora, essa teofania aqui, ela se revela, porque esse Deus se revelando a Gideão, que fala que era o Senhor que estava olhando para ele, pega um cajado. Quem que tem o cajado? Quem que usa cajado, gente? Pastor! Quem que se autodefiniu como pastor? João 10, versículo 11. Tem alguém que se autodefiniu dizendo, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 11, 14, ele fala, eu sou o bom pastor. Jesus disse, eu conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Com quem que Gideão estava encontrando, gente? Jesus. Qual era a revelação de Jesus que Gideão estava tendo? O pastor. Gideão, você quer que eu te guie? Você quer que alguém te guie para você ser vencedor? Eu vou te guiar, porque agora eu estou me revelando como pastor. Uma cristofania, uma revelação do próprio Cristo. O anjo com o cajado, e não só esse mensageiro com o cajado, que era o Cristo, ele recebeu o sacrifício, ele recebeu a oferta. Por quê? Porque se fosse um anjo, não receberia aquela adoração. Ele recebeu a adoração porque não era um anjo, era o próprio Senhor Jesus ali. E quando fala que, quando Gideão ficou maravilhado, porque veio o fogo, consumiu tudo, foi que nem Elias, uau, consumiu o holocausto, consumiu o sacrifício, consumiu até a água do ensopado, foi queimada, evaporada. Gideão ficou tão maravilhado, que ele falou, eu vi o Senhor e vou morrer. E daí, Deus de novo fala com ele, paz seja contigo, não temas, não morrerás. E naquele momento, Gideão levantou aquele local, consagrou aquele local como um altar, e erigiu o nome para aquele altar. E nesse altar ele chamou, o Senhor é a paz. O Senhor não tem paz, o Senhor é a paz. Jeová Shalom. E eu quero falar para você uma coisa. Isaías 55, 12 fala, saireis com alegria e em paz sereis guiados.
A paz é a revelação do pastoreio de Deus sobre nós. A paz é a revelação de quem encontra Jesus como pastor. Porque quando Davi, que era um pastor de ovelhas, ele fala do pastoreio de Deus sobre ele. Porque Davi entendia tudo de pastorear ovelhas. Deus tirou ele do rebanho, de trás das malhadas, para colocar ele como príncipe sobre o seu povo. E o Salmo 23 é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso é o que? Paz. Deitar-me em faz em verdes pastos. Você está ali, uma ovelha com pastos verdejantes, é paz. Refrigera a minha alma. Isso é o que? Paz. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Sendo guiado. Isso é o que? Paz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Paz. Porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Isso é paz. Certamente que preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Diante do inimigo nós temos uma mesa preparada. Somos íntimos de Deus. Temos cálice transbordante, cabeça ungida. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é paz. É paz no vale da sombra da morte. É paz na batalha contra o inimigo. É paz quando Ele se revela como nosso pastor. Por isso que a revelação de Jesus ali para Gideão foi: Jesus é a minha paz, o Senhor é a minha paz. Porque Ele estava se revelando como o pastor de Gideão. Gideão foi o juiz que mais falou com Deus, que mais teve ali um relacionamento com Deus. Quando Deus não estava falando com ele, ele estava cutucando Deus, pedindo sinal para Deus. Me dá um sinal, se é o Senhor, fica aqui, recebe minha oferta. Daí depois, quando Deus parou de falar, ele falou: me dá outro sinal, me dá o sinal da porção da lã. Aí pegou a lã e falou assim: ó, Senhor, vou colocar a lã aqui fora. Se o orvalho descer e molhar toda a terra e a lã ficar seca, esse sinal é um sinal que o Senhor é aquele que está comigo nessa caminhada. Aí ficou tudo seco e a lã ficou encharcada. Daí ele falou: Senhor, se o Senhor está comigo, eu quero outro sinal, que agora fique tudo encharcado pelo orvalho, tudo molhadinho a terra pelo orvalho, mas a lã, a porção de lã vai ficar seca. De novo pedindo sinal. Por quê? Deus falou com ele: eu serei contigo, eu serei contigo. E Gideão não deixava Deus quieto o tempo todo. O Senhor está comigo, então eu quero ver que o Senhor está comigo. Que nem Moisés, amado, que nem Moisés. Deus dando sinal para Moisés: joga cobra, joga vara, vira cobra, pega, toca aqui, o tempo todo. Assim como Deus fez com Moisés, Deus fez com Gideão. E Gideão entrou no relacionamento com Deus. E Deus falou: Gideão, mostra que eu sou o único Deus de Israel. Vai na casa do teu pai, derruba o altar de Baal. Porque o problema é o altar de Baal. Gideão foi lá, derrubou o altar de Baal. Foi de noite, ainda estava com medo. Pegou 10 dos seus servos, derrubou o altar de Baal. E daí agora, levanta ali um altar para mim, lá nesse lugar alto, no terreno do teu pai. E ele foi de novo, levantou um altar para o Senhor, consagrou um altar para o Senhor. O tempo todo Deus falando com ele levantando altares. O povo viu, o povo quis matá-lo. O povo ficou sabendo que alguém tinha afrontado Baal. E o povo foi investigar quem tinha derrubado o altar de Baal lá no bosque de Joás. E daí descobriram que era Gideão. E Gideão, o pai dele falou assim: ó, ninguém vai tocar em Gideão não. Se afrontar o Baal, que Baal peleje contra ele. Seja Baal que lute. Se Baal é Deus, que Baal se defenda sozinho. Ninguém vai matar meu filho não. E o povo falou assim: é verdade. Se Baal é Deus, Baal vai pegar e fazer alguma coisa. O que Baal fez com Gideão? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você está colado no bom pastor, nenhum lobo te toca.
as ameaças começam a ficar cada vez menores. Os teus gigantes começam a ficar cada vez menores. Os teus problemas vão ficando cada vez mais insignificantes. Você vai sendo agigantado por dentro quando você está andando com Deus. Tanto que o próprio Pai deu agora um subnome para ele. Falou, agora ele vai chamar Jerubbaal, que Baal contenda com ele. Baal não fez nada com Gideão. Baal nem chegou perto de Gideão. Pelo contrário, o povo se converteu por causa de Gideão. O povo conheceu que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus por causa de Gideão. E diz a palavra que Gideão pegou, primeiro, diz lá no versículo 34, que o Espírito do Senhor, 34, isso mesmo, o Espírito do Senhor se apoderou dele, revestiu, tomou ele, e ele pegou uma trombeta e começou a soar a trombeta. Queridos, eu quero falar para você, o povo estava todo acomodado, o povo já tinha acostumado com a invasão, o povo já tinha se rendido ao problema. Mas quando aquele som da trombeta chegou aos ouvidos de muitos de Israel, muitos foram levantados. Pessoas que estavam escondidas nas cavernas se tornaram guerreiros só por ouvirem o som da trombeta. Porque Gideão tocou aquela trombeta cheia do Espírito Santo. Eu quero falar para você, quando Deus fala conosco, Deus desperta um gigante, Deus desperta um guerreiro, Deus desperta um valente, Deus desperta uma mulher que fala, eu vou sacudir o jugo. Quando Deus fala, quando o som da trombeta chega ao teu ouvido, quando o Espírito Santo ministra ao teu coração, você fala, Senhor, eu não estou sozinho. Eu sempre falo para as pessoas, tem gente que fala assim, você não tem medo, eu expulso demônio direto. Toda semana estamos expulsando demônios. Sempre tem manifestações, para quem ainda não viu, só andar comigo. Dia atrás o irmão falou assim, acabou, né? Ninguém manifesta mais demônio. Eu falei, anda comigo, você vai ver quem ainda manifesta demônio nos dias de hoje. Eu falo, mas você não tem medo? Eu falo assim, olha, eu com a boca fechada, eu tenho medo. Mas quando eu abro a boca e eu falo o nome do vencedor, eu sei que o diabo sai. Eu sei que o diabo obedece. Eu sei que o diabo obedece. Eu sei que as circunstâncias obedecem. Eu sei que as enfermidades obedecem. Porque tem um nome poderoso. Quando o Espírito Santo está trazendo a convicção do poder desse nome, você se torna um guerreiro, uma guerreira no nome de Jesus, amém? E a palavra fala, para nós adiantarmos, que desse levantar da trombeta, 32 mil homens foram despertados. 32 mil homens. Só tem um problema. Lá em Juízes 8, 10, fala que estava vindo contra Israel 135 mil medianitas e amalequitas. 135 mil. Então chegou 32 mil homens, Gideão deve ter falado do Senhor, ainda está difícil o negócio. E Deus falou assim, Gideão, vai ficar mais difícil ainda. Porque é muita gente para eu dar ainda vitória. Quero falar para você uma coisa. Às vezes parece que as coisas pioram. Para o nome do Senhor ser glorificado. Tem pessoas que têm falado assim, mas Senhor, eu estou buscando, estou orando, parece que está piorando. Continua, persevera. Persevera, porque de 30 mil Deus falou assim, é muita gente, é muita gente. Vocês vão falar que foi por tua causa, vocês vão tomar glória para vocês, vocês vão falar, não, foi a minha capacidade, a minha espada, o meu recurso. Muita gente, muita gente. Fala para todos aqueles que são tímidos e medrosos, que vão para suas casas. Por quê? Eles ouviram a voz de Deus? Ouviram. Foram chamados por Deus? Foram. Mas qual é o problema? O problema é que quando você está intimidado, quando você vive em função do medo, quando você se atemoriza com circunstâncias, com problemas, com aquilo que os homens dizem, você não consegue obedecer e crer naquilo que Deus está falando. O medo
não deixa você dar passos de fé. Eu quero falar para você, Deus não quer que os medrosos voltem para casa. Deus quer que você hoje tome uma posição de falar: Senhor, que o medo saia da minha vida, porque eu vou perseverar, Deus. Eu não vou ficar acuado, eu não vou ficar aprisionado pelo medo, eu não vou ficar na minha caverna, eu não vou voltar para o meu esconderijo, eu não vou ficar, Senhor amado, achando só porque está piorando, eu vou desistir. Eu não vou desistir. Não importa se eu não vou desistir. Você não funciona em função do medo. Você obedece à voz de Deus. Foi a trombeta que te chamou. Você veio nesse culto porque o Papai do céu te chamou para estar aqui. Deus já está falando com você desde a hora que você entrou neste lugar. A trombeta de Deus já está falando com você desde a hora que você entrou neste lugar. E Deus está falando: larga o medo, larga a timidez, porque chegou a hora do guerreiro marchar, da guerreira marchar. Chegou a hora de passos de fé, de obediência. E ficou pior, porque Gideão imaginou: vai voltar uma meia dúzia. Diz a palavra que 22 mil voltaram para casa, ficou só 10 mil. Aí tinha 135 mil vindo dos medianitas, agora tinha só 10 mil. Gideão deve ter olhado e falado: Senhor, está complicando o negócio. Acho que está bom, Jesus, né? O Senhor é o meu pastor, é o Senhor que falou que vai ferir, mas o negócio está ficando pior. Comecei a te seguir, o negócio está piorando. Deus falou assim: ainda é muita gente, ainda você está com muita força ainda. Você está ainda com muita gente, muita força, ainda tem uns cabra-bão aí. Eu tenho que passar mais uma peneirinha nesse negócio. E diz a palavra que Deus falou assim: leva esse povo até um lugar. E eles marcharam, e com certeza eles tinham muita sede. Eles deviam ter marchado sem o suprimento da água, ou ficaram muitos momentos sem água. E quando encontraram uma fonte de água, diz a palavra que Deus ali ia escolher aqueles que iam ficar para a batalha. Todo mundo conhece a história. Estou repetindo só para te dar depois uma ilustração daquilo que o Espírito Santo falou comigo. Deus falou: aqueles que, por causa da sede, se ajoelharem para beber água, ou lamberem a água como cão, com a boca na água, você manda para casa também. Aqueles que ficarem em pé, bebendo água em pé, pegando a água e levando para a boca, você separa, que é esses que eu estou escolhendo. Por que isso? Aqueles homens estavam numa missão, aqueles homens estavam num propósito de defender a sua vida, defender a sua casa, defender a sua família, defender a sua terra. Não é verdade, queridos? Eles foram comissionados por Deus por um propósito. Aquele local de águas poderia ser uma emboscada do inimigo. E o que eles fizeram? Eles caíram de boca, eles olharam para a água, eles quiseram saciar sua sede, e eles deixaram o propósito, porque o propósito era que eles estavam numa marcha de guerra. Eles estavam num propósito onde o inimigo poderia vir de qualquer lado. Eu quero falar para você que muitas das vezes nós desistimos, sabe por quê? Por causa do nosso egoísmo. A gente desiste para a gente falar assim: não vale a pena, não está valendo a pena fazer essa luta. Eu estou com muita sede, minha vontade é muito grande, eu quero muitas coisas, eu quero ser feliz, eu quero saciar a minha alma. E eles colocaram o desejo deles na frente do propósito. Eles colocaram a vontade deles na frente do propósito de Deus naquele momento. Eles caíram da posição que deveriam estar. Uma posição de perseverar, uma posição de estarem posicionados, vigilantes, prontos para o combate. E a palavra fala que 9.700 foram beber água e priorizaram eles, em vez do propósito de Deus para eles. Eu quero falar para você que vai dar uma vontade louca muitas vezes desistir. Às vezes você, quando está numa batalha pela sua família, numa batalha pela
pelo resgate, pela redenção, pela reconciliação. Você fala assim, não, já lutei muito, eu já me humilhei muito, eu já fiz tantas coisas, não vale a pena, eu tenho que pensar em mim, eu tenho que me dar valor, eu tenho que cuidar um pouco de mim mesmo, porque às vezes nessa ânsia de você estar lutando uma batalha em prol da sua casa, da sua família, você vai estar que nem eles, sedentos, com uma falta imensa, uma necessidade imensa, uma dor imensa dentro de si. Eu quero falar para você, queridos, que hoje a pior mentira de Satanás é essa: seja feliz sem Deus, seja feliz sem compromisso com Deus, seja feliz de uma forma egoísta. É assim que acontece os abandonos da igreja, é assim que acontece os abandonos do lar, é assim que nós desistimos dos nossos filhos, quando nós falamos, não, eu tenho que ser feliz. Todas as vezes que eu via um divórcio, ou o esposo ou a esposa dizia, pastor, eu quero ser feliz. Eu falo, mas por que não pode ser feliz com a tua mulher? Você não pode ser feliz com o teu homem? Ah não, eu quero ser feliz de outro jeito, eu acho que eu não vivi a vida, eu acho que tem algum lugar que vai me fazer feliz. Não tem lugar. Tem uma pessoa que é a tua alegria, tem uma pessoa que te preenche, tem um Deus que te enche por dentro, que te visita, que te alegra. Tem um Deus que te sustenta mesmo quando os dias são maus. Tem um Deus que encheu o coração de Gideão de paz, mesmo quando ainda a vitória não tinha sido dada. Você não vê nenhuma vez esse povo reclamando, sabe por quê? Porque o Jeová Shalom estava com eles. Esse povo não estava murmurando, ou ia para casa ou não ia, mas não estava murmurando, porque Jeová Shalom estava com eles. Amém, queridos? Palavra para você, não saia do propósito, não saia daquilo que Deus te colocou nas tuas mãos, não abre mão, não solte. Se você está lutando por algo, se você tem um sonho, se você tem um chamado, se você tem uma família, se você tem filhos, não abra mão, não saia do propósito. Se as coisas estão difíceis, se aquela vida ainda não se converteu, não saia do propósito. Não abra mão, porque o Deus de Israel está aqui falando com você, que a tua casa vai ser restaurada, a tua família vai ser restaurada, aquilo que é teu vai ser devolvido nas tuas mãos. Ele vai fazer um milagre de restituição. O Deus da reconciliação é o teu pastor, e nada, absolutamente nada te faltará. Amém, queridos? E daí ficou 300 camaradas. Gideão deve ter olhado, acho que ele deu até uma risada, falou, Senhor, agora 135 mil valentes guerreiros no vale de Jezreel. Mas eles estavam lá no vale, eles estavam tão despreocupados que eles acamparam nos vales. Sempre quando tinha uma guerra, o exército acampava em cima dos montes, mas os caras estavam tão confiantes que estavam nos vales, porque nos vales é mais fácil fazer uma descida. E Gideão pegou e falou, Deus falou assim, Gideão, você gosta de sinal? Então vai de madrugada, no arraial lá dos medianitas, que eu vou te dar outro sinal. E Gideão chegou no arraial, levou o seu escudeiro, chamado Pura. E quando ele chega lá, estava lá os sentinelas conversando de madrugada, um falando para o outro, rapaz, tive um sonho. Que sonho você teve? Aí eu sonhei que vinha um pão, mas um pão muito grande, um pão de cevada torrado. Mas esse pão vinha rodando, vinha um pão vivo, rodando. E esse pão vinha e derrubava todas as tendas nossas, cara. Começando pela do comandante, não ficava uma tenda nossa aqui. Aí o outro interpretou, falou, isso aí esse pão é Gideão. Esse pão que está rodando é Gideão. Na verdade não era Gideão. Gideão estava carregando a palavra de Deus. Ele estava carregando, estava debaixo da palavra de Deus. E a palavra viva, de verdade, ela vai, sabe, colocar os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ela vai fazer você reconquistar, restaurar, ter de volta o que é teu. A palavra de Deus veio para colocar todas as coisas no lugar. O que Deus fala, Ele cumpre. Agarra a palavra, honra a palavra, e ela te honrará. Diz lá Provérbios, abraça a sabedoria e ela te honrará. Ó, coisa linda.
Agarra a palavra e ela vai te honrar. Amém, gente? E daí Gideão diz a palavra que lá mesmo, escondido, atrás da moita, escutando os sentinelas, adorou o Senhor e voltou. E o Senhor falou para ele, ó, agora você vai pegar para essa guerra um cântaro, que era um jarro de barro, um vaso de barro, um cântaro, uma tocha para cada um, e a trombeta. Então na mão esquerda vocês vão estar lá segurando a tocha, escondida dentro do vaso de barro, e na mão direita a trombeta. A hora que eu der o comando, você vai quebrar o vaso, e nós vamos nos espalhar ao redor do arraial. Nós vamos ficar em cima do monte e eles no vale. E a hora que eu der o sinal, vocês vão gritar: espada do Senhor e por Gideão. Pela espada do Senhor e por Gideão. Mais uma referência do que? Espada, palavra de Deus. Efésios 6,17. Tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque a ovelha, ela ouve a palavra de Deus. A ovelha segue a voz do pastor, porque ouve a sua voz. Amém, gente? Glória a Deus. E eu quero falar sobre a simbologia agora, para nós encerrarmos. Que quando eles pegaram e quebraram o vaso. Primeiro, quem é vaso de barro aí? 2 Coríntios 4 vai falar assim, que nós temos uma revelação da glória de Deus na face de Cristo, iluminando os nossos corações, que tem uma chama dentro de nós, a própria vida de Deus habita em nós. Daí o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4:7, mas este tesouro está escondido dentro de um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Estava falando assim, ó, tem uma glória, tem uma natureza divina, que resplandece, que mostra Cristo, que revela Cristo. E é um tesouro, que está dentro de um vaso de barro. O vaso sempre vai ser de barro, porque a glória sempre vai ser de Deus. Amém, queridos? Tanto que Deus sempre escolhe as coisas pequenas, Deus escolhe os vasos de barro. Deus, quando o povo quis aqui consagrar Gideão, em Juízes 8, 22 e 23, falou: Gideão, depois da vitória, governa sobre nós, você e os nossos filhos. Gideão disse: vocês não entenderam nada. Quem tem que governar vocês é o Senhor. Falou assim: tira os olhos de mim, eu sou aquele vaso de barro. Eu sou o vaso de barro. Mas eu quero falar o ápice daquilo que Deus quer fazer na minha vida, na tua vida. É quebrar o vaso. É quebrar o vaso. Pegar a trombeta, da onde a voz de Deus sai. A palavra santa tem que quebrar o vaso de barro. Um Deus de amor tem que quebrar o vaso de barro. Um Deus de verdade tem que quebrar o vaso de barro. Aquilo que sai da trombeta é aquilo que chamou eles, é aquilo que levantou eles, é aquilo que despertou eles, é aquilo que trouxe vida para eles. E na verdade, se você está aqui, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, é porque um dia você ouviu um convite dos céus. Não ouviu no ouvido, mas ouviu no coração. Você ouviu a trombeta te chamar, e você deixou de ser uma pessoa alienada e se tornou alguém reconciliado. Você deixou de ser alguém apenas que estava existindo na face da terra e passou a ser filho e filha de Deus. Amém, queridos? Mas tem outro texto que eu amo muito, que fala onde Deus habita. Isaías 57:15 fala: assim diz o alto e sublime, Deus falando de si mesmo: eu sou o alto e sublime, que habito na eternidade, que tem o nome de santo. Eu habito no alto e no santo lugar, mas eu habito também com o coração quebrantado e contrito, para dar vida
aos corações quebrantados e contritos. O Deus que habita lá na eternidade, lá no lugar mais alto, mais santo, mais puro, mais separado dos homens, mas Ele habita com o coração quebrantado. Eu quero falar para você que esse vaso de barro tem que ser quebrado. Esse vaso de barro tem que ser quebrantado. Esse vaso de barro tem que entrar nesse lugar de fazer como Gideão. Deus, tem os teus feitos, tem a tua verdade, tem as tuas maravilhas, tem aquilo que o Senhor fala que eu devo me comportar, a forma que eu devo viver, aquilo que eu devo me posicionar. E eu tenho que deixar, Senhor, essa verdade quebrar o vaso. Deus, tem uma realidade que o Senhor quer mudar na minha casa. Tem uma realidade que o Senhor quer mudar na minha vida. E eu preciso, Deus, entrar num lugar de humilhação, de quebrantamento também. Deixar Deus quebrar o vaso. Eu quero falar para vocês que Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus, Ele habita com o coração quebrantado. A palavra do Senhor fala que nenhuma lágrima nossa cai no chão. Deus recolhe ela e coloca no odre e transforma em vinho. Porque quem semeia com lágrimas vai colher com alegria, vai ceifar com alegria. As tuas lágrimas se transformam em vinho, se transformam em alegria. Eu quero falar para você que um coração quebrantado é alguém que vai liberar tudo aquilo que Deus tem dentro de você. Porque ali eles estavam, quando eles tocaram a trombeta e quebraram o vaso, eles estavam alinhando com a voz de Deus. E eles estavam alinhando com o poder de Deus, porque o fogo que foi liberado representava o poder de Deus que estava dentro deles. Eu quero falar para você que tem uma excelência de poder dentro de você. Tem uma excelência de poder dentro de você. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, dentro de nós. Ele excede o que eu penso, Ele excede aquilo que eu imagino, Ele excede aquilo que eu falo. Ele é infinitamente mais além do que eu posso imaginar. E Ele habita dentro de mim, e Ele tem um poder para liberar através de mim. Eu quero falar para você, não seja mais refém das tuas lutas. Não seja mais uma vítima da tua história. Seja o protagonista da tua história. Assuma a rédea da tua vida e dependa de Deus. Deixa Deus quebrar o teu coração. Entra no lugar de quebrantamento, de humilhação, de inconformismo como Gideão, e fala: Senhor, eu não aceito isso, porque a tua palavra diz. Deus, eu não aceito essa realidade, porque a tua palavra diz. E você vai entrar nesse lugar onde você vai pegar a trombeta, que é a palavra de Deus que te chamou, e vai deixar ela quebrar o vaso. Não fala que eles jogaram o vaso, que eles tiraram o vaso. Fala que eles quebraram o vaso com a trombeta. Quebraram o vaso com a trombeta. Para um avivamento a gente tem que falar: Deus, me quebra pela tua palavra. Me encurva a tua palavra. Me encurva a tua vontade, Senhor. Encurva uma geração, Deus. Encurva uma geração a tua vontade. Daí o avivamento chega no lugar. Porque eu quero falar para você. Você carrega o Criador do universo. O Deus que disse uma palavra e tudo veio existir. Ele habita em você. E esse fogo, quando eles viram as tochas de fogo, quando eles escutaram o reverberar da trombeta lá do alto, chegando no vale, quando eles viram as tochas para todo lado, eram 300 tochas. Diz a palavra que Gideão fez isso num momento muito estratégico. Foi depois do turno da meia-noite. Metade do exército tinha acabado de deitar, estava dormindo. Outra metade estava acabando de levantar, estava sonolento. Você imagina, quem quando acorda fica meio assim, meio abobado? Quem quando acorda... Tem uns que não, tem gente que acorda disposto, né, gente? Eu para acordar assim, eu sou mais noturno. Então quando acordo cedo, para eu despertar, eu tenho que tomar um banho, nem que for 2 minutos, para dar uma água na cara assim. Aí, amém, acordei. Aí tomar um café, né? Café toma o dia inteiro. Tomar um café, dar uma energizada.
Mas aquele povo levantou. Eu lembro quando eu fazia turno no tiro de guerra, na hora que você trocava o turno e você ia tirar o teu turno, nossa, você estava assim, tão cansado, dormia com o coturno, dormia com aquela roupa pesada, você levantava sonolento. Eles levantaram sonolento, e de repente trombeta para todo lado, reverberando em todo aquele vale, tocha acesa. Eles falaram: os inimigos se levantaram contra nós. Eles pegaram a espada, e diz a palavra que um começou a matar o outro, e só naquele momento 120 mil homens se mataram. Um matou o outro, 15 mil fugiram. Gideão continuou tocando a trombeta e perseguindo com os 300. E diz a palavra que todos foram vencidos, e nunca mais os medianitas se levantaram contra Israel. Gideão foi o juiz que teve ali o tempo dele. E no tempo que Gideão esteve como juiz sobre Israel, Israel voltou a prosperar, porque eles voltaram a adorar o Deus de Israel. Eles foram transformados também em Gideões. Sabe o significado da palavra Gideão? Gideão é aquele que é cortador, aquele que corta com a espada, aquele que vence com a espada. O significado de Gideão: aqueles homens foram transformados em 300 homens como Gideões. Por quê? Porque a palavra fala assim, que Gideão falou: tudo que eu fizer, vocês vão fazer igual. O comando de Gideão para eles está lá, está aqui, não vai dar tempo de a gente ler. Tudo que eu fizer, vocês façam igual. Se tornaram adoradores como Gideão. Quebraram os altares de Baal como Gideão. Quebraram o vaso como Gideão. Levantaram o Deus bem alto na nação como Gideão. Venceram os seus inimigos como Gideão. Restauraram a sua terra, a sua plantação, a sua família. E houve paz sobre Israel. A paz que estava só no coração de um homem passou para toda uma nação. Eu quero falar uma coisa para você: o que você carrega pode ser espalhado por uma geração. O que você carrega, você pode influenciar muita gente. Um Gideão transformou em 300 Gideões, e que alcançou toda uma geração. Você não é pouca coisa não. Você é um vaso de barro, mas tem uma tocha, tem um fogo vivo aí dentro. Tem um fogo queimando aí dentro. Tem um fogo de poder aí dentro, para ser liberado. Deixa Deus quebrar o vaso. Deixa, vai valer a pena. Você não é um qualquer na terra não. Você é a casa favorita, o transportador da glória, o que carrega o Deus Santo, o que vai ser o representante de Cristo, o embaixador dos céus, a boca de Deus, a mão de Deus. Eu tenho entendido nesses dias, eu sou um vaso de barro, mas eu estou quebrando o vaso porque eu quero que o fogo brilhe. Eu tenho falado para Deus: Deus, aonde o inimigo ainda estava me intimidando, não vai me intimidar, Senhor. Eu estou reivindicando tudo que é meu, tudo que é meu. E Deus tem feito nesses dias coisas tremendas e poderosas, queridos. Deus tem feito coisas tremendas e poderosas. A gente teria aqui um culto todo para contar os milagres, os milagres. Essa noite Deus quer curar pessoas das vistas. Essa noite Deus quer curar pessoas da coluna. Essa noite Deus já está libertando, já libertou pessoas de depressão, Você vai sair e vai falar assim: ó, cadê aquela tristeza, cadê aquela depressão? Você vai continuar tomando remédio um tempo, mas você fala assim: doutor, eu não tenho mais nada daquilo não. Porque hoje é a noite da tua virada, porque tem uma unção de Deus neste lugar, para restaurar o que é teu, para devolver a tua dignidade, para devolver o teu valor, para mostrar o que você carrega, para alimentar a tua fé, para te encher de segurança, para te colocar no lugar de paz, para você se sentir ovelha cuidada pelo bom pastor, e nada, absolutamente nada te faltará. Você vai ser guiado nas águas tranquilas, vai deitar nos pastos verdejantes, porque o bom pastor, ele dá a vida para você receber todas essas coisas. Ele deu a sua vida para você receber tudo que ele deu, que ele conquistou. Na cruz, ele deu a vida para que tudo isso fosse verdade na tua vida. Se coloque em pé, queridos.
Aleluia, glória a Deus. Não olhei o relógio, hein, Jesus amado. Feche os olhos, amados. Eu quero que você agora prepare o teu coração para segurar na mão do bom pastor. Deus está chamando pessoas para fazer como Gideão. Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Uma hora o Senhor vai estar falando comigo, outra hora eu vou estar te provocando para o Senhor falar. Uma hora o Senhor vai estar usando pessoas para falar comigo, outra hora eu vou estar correndo para ouvir a tua voz. Eu quero debruçar sobre a tua palavra. E eu quero, Senhor, entrar nesse lugar de inconformado. Feche os teus olhos. Eu não aceito mais que o inimigo venha prender a minha casa, a minha vida. Eu não aceito mais que o diabo venha roubar a minha herança. Eu quero que você pense nisso agora. Eu quero que uma santa indignação esteja entrando no teu coração. Deus não quer ninguém dentro de cova. A pastora falou isso aqui. Deus não quer ninguém dentro de cavernas. Deus quer que você saia. Brilhe a tua luz. Deixe a tua luz brilhar. Quero que você comece a orar agora e falar para o Senhor: qual é a área que o inimigo estava torturando você? Qual é a área que o adversário ainda estava te segurando, te ameaçando? Qual é a situação da tua vida que você estava vivendo? Que isso gerava muita dor, porque você olhava. E às vezes você tinha perdido a força, porque as coisas só pioraram. Mas eu quero falar para você hoje. Deus só estava te provando. Mas Ele vai aparecer na tua história. Meu Deus, meu Deus. Fale para o Senhor qual é a tua luta. Tem fogo de Deus aqui, gente. Tem fogo de Deus já queimando neste lugar. Eu quero que o Senhor visite você com fogo, para você entender o que você carrega. Espírito Santo, começa a visitar agora, de uma forma suave, mas poderosa. Começa a visitar agora com fogo. Começa a visitar agora com poder. O fogo que consome o mal. O fogo do sobrenatural. O fogo da face de Jesus Cristo. Da glória de Deus brilhando sobre nós. O fogo que está ativando as sensibilidades. Para nós ouvirmos, para nós estarmos vendo, para nós estarmos nos movendo com a voz dos céus. Mais fogo agora, Espírito Santo. Mais fogo agora, Espírito Santo. Eu vejo, Espírito Santo, algumas pessoas sendo tocadas. Deus, algumas pessoas estão sentindo a cabeça, as costas queimando. O Senhor está liberando uma unção, meu Senhor, nessa noite. Porque o Senhor não vai permitir o teu filho ficar mais acuado. O teu filho entrou aqui falando: eu estou desistindo. Mas o Senhor está tomando ele pela mão. Porque o Senhor está levantando cada vida que está ouvindo essa mensagem para ser agora o libertador da sua casa, o libertador da sua vida mesmo, da sua história, para ser o libertador de muitos que vão estar no teu caminho, para ser o restaurador das veredas, das ruínas que foram destruídas por geração. Deus está levantando você como restaurador. Por isso tem uma unção de Deus vindo sobre a tua vida agora. Tem uma unção de Deus vindo sobre a tua vida agora. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Levanta as suas mãos. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais. Nós queremos soltar a tocha. Nós queremos deixar a luz brilhar. Os nossos inimigos serão vencidos por causa dessa tocha. Eles vão ver aquilo que nós carregamos. Eles vão ser afugentados, eles vão ser destruídos, eles vão ser atropelados por essa unção que nós carregamos. Mais dessa unção agora, mais desse poder agora. Que haja uma transferência de unção, para que os guerreiros sejam levantados, as guerreiras sejam levantadas nessa noite, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, aleluia.
Te adoramos, Senhor. Aleluias, aleluias. A gente vai dar a bênção final. Nós vamos estar. E se você tiver ainda com dor, com enfermidade, e se você quiser sair daqui curado, a gente vai estar aqui orando. Eu não tenho problema de orar. A gente tem uma equipe também. Quero que os intercessores nos ajudem. Após o culto, a gente vai ficar aqui em oração. Mas assim, para quem está com algum problema de enfermidade, com dor mesmo, né? Porque às vezes a pessoa quer conversar, daí não dá para a gente ter esse momento agora, porque daí senão acaba prorrogando muito o nosso tempo. Mas eu quero que você agora, se você tiver alguma dor também, enfermidade aí, que você apresente diante do Senhor. Deus tem curado pessoas de forma incrível. De forma incrível, dores desaparecidas, pessoas que não andavam estão andando, pessoas que eram cegas voltaram a ver, pessoas, quinta-feira, pessoas que estavam surdas voltaram a ouvir. Deus tem feito maravilhas e eu tenho falado para o pastor, é só o começo, as coisas vão aumentar. Deus vai fazer as mesmas coisas que fazia com a igreja primitiva. O avivamento já chegou neste lugar. Já chegou neste lugar. E Deus vai usar só vaso de barro. Só vaso de barro. Cadê o vaso de barro aí? Amém? Então é com você mesmo. Deus vai usar a tua vida. Começa a acreditar que você carrega algo, carrega alguém, que você tem autoridade, que tudo que Jesus fez é a verdade. E você vai ver o que vai acontecer através de você. Vamos orar. Coloca a tua enfermidade agora. Pai, eu quero, Senhor amado, repreender todo mal, Deus, todo mal, toda enfermidade. Todo mal, toda enfermidade sai agora, sai. Ossos voltem para o lugar. Ossos voltem para o lugar. Pessoas sejam tocadas agora, Senhor amado, nos órgãos, pâncreas sejam tocados. Pessoas sejam curadas, diabetes agora. Espírito Santo, começa a visitar agora com o teu sobrenatural. Começa a visitar agora com a tua presença, com a tua presença. Deus, abre os ouvidos do teu filho, Senhor, abre os ouvidos do teu filho. Na hora do louvor, Senhor, o Senhor me trazia, Deus, uma pessoa que vai ser curada, ou já foi curada dos olhos. Olhos sejam tocados agora. Alguém que estava com uma ardência nos olhos muito grande. Deus, um problema nas vistas, Senhor amado, eu declaro agora a cura. Declara a cura. Começa a mexer agora, Jesus, colocar nervos no lugar. Colocar nervos no lugar, colocar ossos no lugar. Espírito Santo, vem. Senhor, se há problemas, ó Deus, no cérebro, Senhor, do trono sai relâmpago, sai descarga elétrica do trono. Senhor, ativa a parte neurológica. Ativa, Senhor, a parte neurológica agora. Faz, ó Deus, correntes neurológicas normais. Deus, no teu filho, na tua filha, Senhor, toca agora na parte muscular. Levanta, meu Senhor. Quem está, Deus, nos hospitais, quem está nos assistindo, que está no leito de enfermidade, Senhor, que seja tocado e curado. Dor de cabeça saia, ó Deus, tumores desapareçam. Deus, quantas vidas o Senhor tem curado nesses dias de câncer. Deus, tumores desapareçam. Tumores desapareçam. Tumores desapareçam. Milagres criativos aconteçam agora. Órgãos que não tinham sejam colocados. Ossos que não tinham sejam agora colocados. Corpo que estava torto volte ao lugar. Meu Deus, milagres criativos aconteçam agora. Deus, que haja uma unção dos céus trazendo um movimento de cura. E eu declaro o teu povo curado, 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 no nome poderoso de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês a cada dia e vos dê a paz. E aquele que ama e espera a volta de Jesus, diga amém, amém. Deus os abençoe. Semana de vitória, semana próspera, semana de experiências com Deus, uma semana do bom pastor te guiando no nome de Jesus.